Pessoal, bom dia. Tá fazendo para vocês agora aqui um vídeo sobre suporte e resistência, certo? Linha de tendências de alta e linhas de tendência de baixa, LTA e LTB, certo? É um material que eu preciso passar um pouco mais de teoria antes de ir para a prática, certo? Porque o conceito não pode ficar de fora nesse caso, tá? Mas vou procurar ser bem objetivo. Vamos lá. Olha só, suporte e resistência, resistência e suporte. Ser ou não ser, eis a questão. Essa é a grande questão de quem opera, tá? Suporte e resistência. Não se deve operar suporte e resistência isoladamente. Ah, aqui é um suporte, eu vou operar. Ah, aqui é uma resistência, eu vou operar. Tem muito bisonho, muito pilantra que diz o seguinte: suporte você faz o quê? Compra. E resistência? Vende. Suporte? Compra. Resistência? Vende. Isso é conversa fiada. Isso funciona para quem se permite, né, uma lavagem cerebral, tá? Mas não é assim. Você precisa somar vários outros fatores para que você possa estar considerando aquela região de suporte e resistência, a dualidade de ambas, né? Vamos lá. Suporte. Região na qual o interesse de compra é grande, superando em alguns casos a pressão vendedora. O movimento de queda tende a parar. Então você vem numa tendência de baixa, certo? Forte, e você se aproxima de um suporte que no seu entendimento é um suporte interessante. Por que interessante? Porque você traçou, por exemplo, uma Fibonacci e aquele suporte coincide com a retração de 50% de Fibo. Aquele suporte coincide com uma média móvel de 200 períodos. Aquele suporte coincide com a VWAP. Você está vendo como dá muito mais segurança para você operar um suporte quando você agrega valor, né? A mesma forma é a resistência, certo? Região no qual o interesse de venda é grande, superando em alguns casos a pressão compradora. O movimento tende aqui a parar. É o mesmo que acontece com o suporte. Então você vem num movimento de alta, certo? E você tem ali a região topo histórico. Esse topo histórico, você fez uma projeção de Fibonacci dos alvos e você cravou aquela região ali como o fim de um movimento, né, como o último alvo de Fibonacci, certo? Logo ali em cima naquela região você tem, por exemplo, uma média móvel de 200 períodos, pode ser, mas pode ser uma de 70 períodos, pode ser uma de 400 períodos, enfim. Você tem um indicador que te diz, ó, aqui tem história. Aqui tem história. Certo? Então isso te dá muito mais segurança de você, rapaz, aqui eu vou sair da operação, eu não sou louco? Não, mas rompeu, foi embora. Espera o pullback. Certo? Espera o pullback. Aguarda, certo? Aguarda um pouco, certo? Existe a diferença, você tem a violação, você tem um rompimento, falso rompimento. Aguarda o pullback, que é o mais seguro. Certo? A relação de risco e retorno é melhor, certo? Uma definição básica é isso aí acima. Mais básico do que isso, impossível, né? Por mais simples que possa parecer, é importante acrescentar ainda outros fatores a essa análise que a gente está fazendo. Por exemplo, o fator psicológico. Como assim? Psicológico, o que tem a ver psicologia com... Muito simples, o mercado ele é feito de pessoas. E pessoas têm o quê? Sentimentos. Então elas costumam lembrar-se de quê? Dos pontos onde elas ganharam muito dinheiro, onde elas perderam dinheiro, onde elas tiveram experiências boas e frustrantes, né? Então aqui, lembram-se com rancor ou alegria. Por isso, a soma desses fatores contribui para a formação de zonas de suporte e resistência, com suas dualidades. Você não deve operar um suporte, aquilo que eu falei, aquele suporte isolado. Agrega valor, traz uma média móvel, traz uma retração de Fibonacci, traz de repente uma VWAP. São informações que te agregam, que acrescentam, né, valor. Então você não tem uma única região, você tem um único ponto, você tem uma zona de suporte e resistência, com suas dualidades. Como assim dualidades? Eu vou explicar um pouco mais à frente no gráfico, tá? Um pouco mais à frente. Então, olha, você agora está se perguntando o que eu falei agora há pouco, né? Dualidade. Você tem um ponto importante no gráfico que funciona como uma resistência durante muito tempo. Muito tempo. E o rompimento
Oxe, esse R tá torto, é? Oxe, ficou torto o R aqui, ó, do rompimento. Depois ajeitar. E o rompimento dessa resistência, com o rompimento, ela passa a funcionar como um suporte. Mas, como assim? Vou explicar na próxima tela. Vocês já estão vendo aí, ó, Ibov, gráfico diário, 23 de julho e 19 de junho, né? Intervalo de quase um ano. Então, isso acontece durante todos os dias. Toda hora no mercado você tem essa dualidade. Eu quero um suporte, vira uma resistência. Eu quero uma resistência, vira um suporte. Só que a gente tem que considerar os mais importantes. Um fundo histórico, um topo histórico, o start para uma nova tendência, a virada de uma média móvel importante, né? Então assim, vamos para a prática, certo? Eu falei aqui para a gente inserir no seu gráfico diário, aí, se você puder inserir no seu gráfico diário aí, Ibov, certo? Procure essas zonas que eu vou passar para vocês. Olha, procure o candle do dia 23 de julho de 2017 e do dia 19 de junho de 2018. É isso aqui. Olha só como você tem aqui, o preço vinha subindo, chega nessa região, ele para. Isso aqui é o quê? Resistência. Resistência. Parou, voltou. Olha lá, ele tentou ir de novo, não foi. Ele parou onde? Na região da resistência. Ele não parou isoladamente na resistência em si, parou na região. Então o preço voltou, tentou de novo, rompeu. Ah, mas ele não fez o pullback. Fez o pullback aqui nas médias. Retorno às médias. Tá vendo como é importante você ir agregando? Você aprende a contar até 3. Depois você aprende a contar até 6. Depois você aprende a contar até 9. E assim por diante. E você não pode esquecer o que você aprendeu. Você vai agregando informação, agregando conteúdo, né? Agregando conteúdo sempre. Então, houve o rompimento dessa resistência. Resistência, sim. Essa resistência que a gente teve aqui, certo? Aqui atrás, ó. A resistência, a região foi rompida. Opa, rompeu, e agora? O preço está indo embora. Voltou para testar o quê? A região. O que antes era uma resistência, vira o quê? Uma região de suporte. Região de suporte. Olha o pontapé que o preço tomou. A partir dessa região, do rompimento dessa resistência, o preço, ó, foi embora. Mas eita, peraí, ainda está voltando. Olha o que a gente viu no vídeo anterior. A lateralização, a acumulação e distribuição. Olha só. Tá vendo? Ó, você tem a tendência de alta fazendo aqui e o período aqui, ó, de distribuição ou acumulação. Para quê? Para uma nova tendência ou para uma nova tendência. Você viu a tendência de alta, distribuição, acumulação, rompeu, caiu. Olha como ele fez o pullback aqui na média móvel de 200. Olha que interessante. Rompeu a média móvel de 200. O cara entrou no rompimento, massa, seu stop está aqui em cima. O stop está aqui em cima. Certo? Só que se você entrou no rompimento, você entrou no pullback aqui, cara, seu stop está nessa região, muito mais barato. Olha chegando aqui, ó, na região de quê? De suporte. Olha a dualidade. Que você tinha uma resistência forte, você passa a ter o quê? Suporte. Uma região de suporte importante. Certo? Uma região de suporte importante. Então, tão importante quanto você definir o que é um suporte e o que é uma resistência, é você identificar as regiões, certo? As regiões de suporte e resistência. Isso é muito importante, tá? Olha só. Agora que a gente sabe o que é suporte e resistência e seu menino chamado dualidade, quando essa mocinha aqui se encontra com esse cabinho que eles fazem o Gary, nasce esse cabinho aqui, ó, dualidade. Vamos a outro exemplo. E aqui a resposta é com vocês, né? Esse aqui é o quadro Quem Sou Eu? Quadro famoso de um grande amigo meu, Leandro. A gente fazia, né, que a gente trabalhava junto numa empresa de varejo. Então olha só, mesma coisa, o preço vem, chegou aqui. O que é isso aqui? O que é isso? Isso aqui é o quê? Uma resistência. Uma resistência. O preço bateu, ó, foi uma vez, não conseguiu. Foi outra, não conseguiu, desistiu. Opa, desisto não, vou tentar de novo. Foi aqui, ó, rompeu com gap. Rompeu com gap a resistência. Olha como ela fez o pullback aqui, no que agora virou o quê? O suporte. Foi. Voltou para testar.
houve a violação, mas não houve um rompimento. O preço não fechou abaixo da linha de suporte. Olha, ele abriu com gap. Então isso aqui virou o quê? Suporte. A região de suporte importante. Que você pode traçar essa região aqui como suporte importante. Você pode identificar. Tá? Então, isso é muito importante que vocês tenham conhecimento. Tá? Olha só. Brincadeiras à parte, é importante lembrar que suporte, zonas de suporte e resistência, como vimos com a dualidade, podem e deverão ser violados. A gente viu na tela anterior, certo? Até que ocorra o rompimento. Violação e rompimento. Qual a diferença? Vocês estão vendo, o que eu falei para vocês anteriormente, vocês estão vendo que todo o processo é formado em uma evolução, vocês vão evoluindo. É como você chegar na escola. Você chega acanhado, vai fazendo amizade, vai entendendo, vai absorvendo conhecimento e você vai evoluindo gradativamente. Onde o mais importante é você somar conhecimento e, acima de tudo, exercitá-lo sempre que possível. Como? Somando horas de tela. Estudem o gráfico sempre. E como nem tudo na vida são flores, a gente não pode esquecer do quê? Do falso rompimento. Sim. Eu botei até aqui, ó. Sabe aquele pote de sorvete na geladeira cheio de feijão? É mais ou menos isso. Você pensa que você ali depois do almoço, você abre o freezer e tá lá aquele potão de sorvete, você faz, putz, sério que eu precisava, um sorvete aqui agora vai ser show. Aquele cajazinho bem geladinho, quando você abre lá é feijão. É mais ou menos isso. Né? Olha, uma dica importante, ao realizar as marcações de suporte e resistência em seu gráfico, experimente iniciar as marcações em tempos gráficos maiores, para ir então realizando os ajustes para os tempos menores. Procure sempre identificar os pontos em que a máxima ou mínima dos candles coincide com o fechamento ou abertura desses. Certo? Eu fiz isso no vídeo anterior mostrando a vocês a questão da definição. Isso é muito importante mesmo. E eu explico também aqui mais à frente, certo? Olha só, violação da média móvel aritmética de 70 períodos. Houve uma violação, mas o preço não fechou abaixo. Então, ó, veio aqui, houve o rompimento da média móvel de 70, confirmação do rompimento com o fechamento abaixo dela. Fechou abaixo, rompeu. Fez pullback? Fez pullback aqui nessa região. Que região? Média móvel de 9, 17,34. Aqui. Fez pullback, continuou o movimento. Mas, a gente tem aqui a média móvel de 200. E ela houve a violação e o rompimento. Rompeu. Mas voltou. Falso rompimento. Ele fez o rompimento, voltou para fazer o pullback e rompeu. Observa isso aqui. Abre sua tela, gráfico de 5 minutos, do dólar, dia 29. Veja o volume. Acompanhe o volume desse candle até esse candle. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candles. Acompanhe esses 8 candles. Tarefinha de casa, como diz o Matuto, para vocês acompanhar, para vocês identificarem, para vocês começarem a fazer essa leitura. Entendeu? Para vocês identificarem isso aí, que isso é muito importante, certo? Olha só, aquilo que eu falei sobre essa dica importante aqui, sobre a realização das marcações de suporte e resistência nos gráficos de tempo maior. Gráfico diário INFUT, o índice. Então, olha só, vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu coloco o point to fix para ficar mais fácil aqui. Para não ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só, os pontos que eu peguei. Máximas do candle com fechamento, região de mínima. Aqui eu tenho máxima com fechamento, com máxima. Olha essa região toda aqui. Estão vendo? Olha essa região. Olha essa. Olha essa daqui. Agora olha só. Esse candle com esse candle, com esse. E aqui é a região. Próximo, olha só. Os pontos que eu busco para reforçar o meu entendimento como sendo uma linha forte de suporte
ou resistência. Tá vendo? Tudo isso aqui é importante você identificar. Tudo isso aqui é importante você identificar. É muito importante. Muito importante. Isso aqui você vai conseguir como? Você vai copiar isso aqui e vai colocar? Pode até ser, velho. Mas você só vai aprender fazendo. Isso aqui é o caminho. Isso aqui é aquela coisa. Eu quero ir pra praia, qual o caminho? Bicho, o caminho é ali. Você pega a terceira direita, quarta, tal, vai embora. Você só vai pra praia se você for. Se no meio do caminho você sentir dificuldade, você vai fazer o quê? Você vai ficar calado? Você vai fazer vergonha na namorada que está do lado? Não está conseguindo nem chegar no canto? Não. Então você faz o quê? Pergunta. Pergunta. Tenta chegar no caminho. Para você o quê? Você, ao fim de tudo, você vai o quê? Aprender. Certo? Veja como os pontos que foram identificados no gráfico não estão isolados. Procurei em cada marcação identificar uma máxima, mínima, fechamento e abertura dos cânions. Dados importantíssimos que não devem deixar de lado. Então você faz essas marcações, você faz o quê? Identifica elas, vê o nível de dificuldade que o preço tem de passar, de não passar, tudo isso. Entendeu? E vai descendo para os gráficos de tempo menor. Desce para de 60 minutos, faz um ajuste se achar necessário. Porque a distância entre um ponto e outro aqui está muito grande, ó, 84.000, 86, 81, 84. Então faz os ajustes, desce para o gráfico de 60 minutos e faz os ajustes. Se for o caso, insere novas marcações. Só cuidado para o gráfico não ficar muito poluído, certo? Para não ficar muito poluído. Mas faz isso que é interessante, tá? É muito interessante também. Linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. A gente estudou isso na aula anterior, no vídeo anterior, no vídeo anterior que eu passei para vocês, né, identificando tendência. Por que eu não falei, eu deixei para falar esse ponto também aqui? Porque elas funcionam como suporte, como linhas de suporte, né? Então, a gente já estudou até aqui como identificar tendências, pontos de suporte e resistência, suas dualidades, violação, rompimento, falso rompimento. Então, assim, a gente não pode deixar de destacar que quando temos topos e fundos ascendentes ou descendentes, a gente liga eles, formando o quê? Essas linhas inclinadas, né? Então, assim, eu estou falando de LTA, LTB nessa questão, por quê? Porque é importante você ter isso bem fixado na sua cabeça. Você viu que era tendência no material passado, viu que é suporte e resistência, e você está vendo que existe uma correlação, né, entre o quê? A linha de tendência de alta é um suporte. É um suporte. A linha de tendência de baixa é uma resistência. Então você está observando, você está aprendendo o quê? A acompanhar, a operar esse tipo de movimento que o gráfico faz. Olha só, linha de tendência de alta, o início do movimento, olha os pontos aqui em que ela segurou o preço. Até o momento em que ela foi rompida. O que? A sua LTA foi rompida. Nesse momento aqui a gente joga uma Fibonacci, certo? Aqui cabe uma Fibo. Mas isso aí é coisa para outro momento. Olha só, linha de tendência de baixa. O preço vem, olha como respeitou. Aqui você tem um canalzinho, ó. Canalzinho de baixo aqui, ó. Certo? Momento em que a LTB, linha de tendência de baixa, foi perdida também. Certo? Então, olha, o rompimento de linhas de tendência pode, não quer dizer que pode indicar um sinal forte de compra ou venda. Nas imagens anteriores eu mostrei a vocês exemplos de LTA e LTB sustentadas por alguns toques até o momento em que há o rompimento, que é mais ou menos isso aqui, olha. A partir de 2 topos ou fundos, 2 toques, já é possível traçar as linhas de tendência. Contudo, é importante que tenhamos um terceiro toque para confirmarmos essa LTA ou LTB, deixando assim mais forte, certo? As linhas de tendência funcionam como suporte e resistência, pessoal. É a mesma característica, funciona do mesmo jeito. Agora aquela coisa, suporte e compra, resistência vende? Calma, analisa o contexto. Não é assim, certo? Não é assim. Aqui, ó. Quer dizer que devemos sempre comprar ou vender rompimento? Muito simples. Agora eu fiquei rico. Como diria o Milton Leite, agora eu se consagro. Mas não. Espere a confirmação do rompimento através do pullback. Por exemplo, para entrar na operação, o seu risco, certo? O seu stop loss é muito menor. É muito menor.
Então você reduzirá, entrando no pullback, seu stop loss e provavelmente diminui o risco efetivo da operação. Tá? Olha só, aqui é um exemplo prático, tá? Linha de tendência de alta, olha só, um toque, região, 2 toques, terceiro toque foi rompida, rompimento, vou vender, quero nem saber, onde o teu stop tá? Você não foi estopado, mas onde o teu stop tá? Se você tivesse ido, rompeu, fez o pullback, perdeu a mínima, você entrou, olha onde está teu stop. Olha onde está teu stop. Dólar futuro, gráfico de 60 minutos, tá? 29 de maio. Olha ali a tendência de baixa, que bonito. Seu stop loss no rompimento, ó. Rompeu a linha de tendência de baixa. Onde está teu stop? Se você aguentar um stop aqui desse tanto aqui no dólar, parabéns, você é um herói. Agora ele rompeu. Olha a média móvel como é importante, ó. Olha a média móvel. Parou na média, voltou. Opa, aqui é o meu ponto de entrada. Seu stop está aqui garantido. Aí vou embora. Embora o preço, você fez aqui. Daqui você ganhou quantos pontos você não ganhou? Então isso aqui é muito importante você estar atento a essas informações, certo? Isso aqui é um material próximo que eu vou passar para vocês, mas por hoje é só, certo? Eu encerro hoje com esse material aí de suporte e resistência, complementando o material anterior que é a questão de tendências, tá ok? Então muito obrigado pessoal e bom domingo a todos e boa semana.